Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 15, os versículos 8 ao versículo 10. Honras e glórias ao nome de Jesus, pela leitura da sua palavra nesta hora. Todos podem dizer amém? Diz-nos assim o texto sagrado: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga amém. Glória a Deus. Eu não sei se dá para pegar todo o banner para mostrar para os irmãos que estão em casa, mas aí está o nosso tema: resgatando a dracma perdida. Repita assim após mim: resgatando a dracma perdida. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Meus irmãos, escute bem isto. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala de 3 coisas perdidas. Escute bem isto: a ovelha, a dracma e o filho. A Bíblia nos mostra que a ovelha se perdeu ao sair do rebanho. Ela saiu do aprisco e quem sabe ela foi adentrando em algumas trilhas e de repente ela se perdeu, possivelmente caiu em um despenhadeiro, porque a Bíblia diz que quando o pastor a encontrou, ela não podia andar. E a Bíblia diz que ele a colocou nos seus ombros gostosos e ele se alegrou muito e a trouxe para o redil. A terceira parábola é a parábola do filho. Aquele filho que chega ao pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Eu não quero mais viver contigo no mesmo teto. E o pai simplesmente reparte a herança com ele. Uma coisa me chama a atenção: que o pai ali da parábola, ele não questionou com o filho. Ele poderia dizer: filho, você é meu filho, eu te amo. Por que você vai tomar uma decisão desta? A Bíblia não mostra que o pai questionou com o filho ou revidou aquela atitude dele. Sabe o que é isso? Representa para nós que Deus respeita as nossas decisões. Só que as consequências que virão é por nossa conta. E veio para o filho pródigo, porque ele sai de casa, pega toda a sua herança, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, e ali ele desperdiça toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo uma vida esplêndida, regalada a seu próprio bel prazer. E de repente acaba tudo, acaba o dinheiro, e enquanto você tem dinheiro você tem amigos. Aí acabou tudo e ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que a única coisa que ele conseguiu foi um serviço para dar comida para os porcos, dar bolotas para os porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Olha para cá, foi nessa situação terrível que a Bíblia diz, e tornando em si, equivale a dizer, Thaís, que quando ele tomou essa atitude, ele estava fora de si. Por isso que diz, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros e meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E uma coisa me admira na vida desse moço, porque ele não joga a culpa em A, B ou C, ele assume a responsabilidade. Certamente ele dizia no seu coração, por que eu tomei essa atitude? Por que eu fui besta de sair da casa do pai, e agora eu estou aqui perecendo, morrendo de fome e com saudade de casa? Mas ele toma uma atitude certa. Ele disse, levantar-me-ei e direi, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ou seja, o que me admira na vida desse moço é que ele assume a sua responsabilidade. Ele diz, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra os céus, perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas olha, faz-me como um dos seus trabalhadores. E quando ele retorna, o pai já estava esperando ele com uma grande festa. Mas o que, entre as 3 parábolas do capítulo 15, esta que está no meio, a parábola da dracma, traz um aprendizado para nós muito grande. Apenas 3 versículos, e eu fiquei já uns 15 dias estudando esta parábola, o porquê Jesus fala de uma mulher. E é interessante aqui esta parábola, porque Jesus ele utiliza esta ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Parábola é isso. Jesus ele falava muito aos seus discípulos por parábolas. E muita gente na época entendia. Jesus ele pegava coisas materiais comparando com coisas celestiais. E aqui ele utiliza desta ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. E o nosso tema é esse, resgatando a dracma perdida. A princípio, eu gostaria de enfatizar o seguinte: por que essa mulher tinha que resgatar essa dracma? Afinal de contas, ela tinha 10. Gente, quem tem 10, perdeu uma, perdeu apenas 10%. É como nessa pandemia, se alguém empobreceu um pouco mais e perdeu 10% da sua fortuna, da sua riqueza, não perdeu tanto assim. Mas por que essa mulher para tudo o que estava fazendo? E ela sai à procura desta dracma perdida. Escute bem isso, a dracma era uma antiga moeda grega de prata ou ouro que pesava 3,4 gramas, que tinha o valor muito semelhante a um denário romano. Ou seja, trabalhava um dia, recebia um denário. Ou seja, equivale a dizer então que uma dracma era o salário de um trabalhador. Na época, ela valia equivalente a um denário de um trabalhador braçal. Ao tudo que indica, a mulher descrita nesta parábola de Jesus era uma camponesa pobre, e as 10 moedas de prata ou de ouro certamente representava a poupança da família. Isso aqui é muito sério. E para entender esta parábola, irmãos,
você precisa conhecer um pouco da tradição judaica. Por que, pastor? Conhecer um pouco da tradição judaica. Havia um costume, os casais, o noivo, presenciava sua noiva com um colar de 10 dracmas. E ela deveria guardar com muito cuidado até o momento do casamento. O colar representava guerreiro Caio. Um tesouro representava uma simbologia, uma importância naquele comprometimento do casal. Era o símbolo da aliança e que os noivos usam hoje. Por exemplo, você que é casado, você tem uma aliança. E essa aliança, ela tem sim o seu poder aquisitivo. Ela é de ouro, você pagou um certo preço. Mas o maior preço e o valor que uma aliança tem é o valor sentimental. Não é apenas o valor que você teve que juntar um dinheirinho, tal, para comprar um par de alianças. Envolve-se numa aliança dessa um valor sentimental. É por isso que às vezes alguns ladrões vai roubar alguém, leva o celular, mas a minha aliança, e alguém já até morreu defendendo para não deixar levar a aliança. Porque ela não só representa um valor monetário, ela representa um valor sentimental. Assim exatamente era a dracma. Eram 10 dracmas, ela recebia como que um colar. Algumas das mulheres, antes de casar, ela até pegava esse colar e colocava como que numa burca, e colocava a cada uma dessas dracmas assim em volta da cabeça. Sabe por quê? Porque tinha uma representação. Uma dracma representava fidelidade, a outra representava dedicação, a terceira representava amor, a quarta representava comprometimento, e assim sucessivamente. Cada dracma desta representava algo para aquela mulher. Então não é só o valor monetário, porque não valia tanta coisa, era um dia de um trabalhador, uma dracma. Mas havia envolvido então um valor sentimental. Foi o que o Espírito Santo nos fez entender, o porquê esta mulher deixa as 9 dracmas e ela sai com muita diligência a procurar uma dracma perdida. E é aí que eu começo a pregar e falar a palavra de Deus para vocês. Preste atenção. O colar representava então um tesouro. A importância do comprometimento era o símbolo da aliança que os noivos usam hoje. A mulher que circulasse pelas ruas usando o colar desse tipo, ela deveria ser respeitada, porque estava comprometida com alguém. Quando alguém via uma mulher usando na sua burca ou uma mitra, usando ali esse colar, tanto se colocava aqui como no pescoço. Opa, essa mulher está comprometida com alguém. E ninguém mexia com ela, ela estava comprometida. Mas na parábola que Jesus fala aqui, nós encontramos que esta mulher representa quem? A igreja. A mulher aqui, desta parábola, representa a igreja. E é interessante, o filho se perdeu ao sair de casa, sim ou não? A ovelha se desgarrou e se perdeu fora de casa. Mas por contrapartida, esta dracma, ela se perdeu aonde? Dentro de casa. Ora,
eu estudando isso aqui, eu digo, Senhor, mas tem coisa errada aqui. Como é que a mulher perde uma dracma dentro de casa? E o Espírito Santo me foi levando a coisas que eu quero passar e compartilhar para vocês. Primeiro, olha o que diz o versículo de número 8. É contundente. Jesus disse assim: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, fala de uma totalidade, era 10, ela tinha 10, na sua burca, estava ali, a dracma da fidelidade, do amor, da dedicação, do carinho, do comprometimento. Mas quando olhava, tem até uma outra imagem aí, a mulher usando a dracma, né, como uma coroa na cabeça, e você vai ver que num espaçozinho está faltando uma dracma, e ela se aborreceu. Hoje, permita a minha franqueza, nós somos mais ou menos assim, é só uma coisinha que eu perdi, eu tenho 9 ainda, é só um dom, é só algo pequeno que eu deixei para fazer para Jesus. É só a oração que eu deixei de orar, ou deixei de evangelizar, mas as outras coisas eu estou fazendo. Mas para Deus, todas as coisas são importantes. E esta mulher não se acomodou. Ela poderia ter se acomodado. Poxa, eu perdi uma, mas eu tenho 9 ainda. Eu tenho a maioria, eu tenho 9. Eu não preciso me afligir, eu não preciso me angustiar, eu não preciso me entristecer. Mas ela sabia que essa dracma não tinha apenas um valor monetário, mas tinha um sentimento, tinha um valor sentimental. Oh, irmão, você lembra todas as coisas que Jesus fez na sua vida no primórdio da sua fé? O que Jesus fez, e quantas coisas de lá para cá nós vamos esquecendo de fazer. Visitar alguém, eu até que fazia antes, mas hoje eu não faço mais. Chegar mais cedo na igreja para orar, se dedicar uns 15 minutos, eu fazia quando eu era mais novo, mas agora eu não faço mais. Falar de Jesus para alguém, eu até pregava para as minhas vizinhas, tal. Eu fazia muito, mas algumas no decorrer do tempo não gostou da minha atitude, eu parei de fazer. Lá no colégio eu até pregava a palavra de Deus para alguém, mas alguém um dia fez a cara feia para mim, e de lá para cá eu me entristeci. Salva quem puder. Agora eu não faço mais isso. E talvez você foi deixando nesta caminhada pequenas coisas, e dracmas e mais dracmas foram sendo perdidas. E ao invés de hoje você ter 9 pelo menos, você talvez está com uma na mão e não sabe. Então nós vamos, à luz da Bíblia aqui, mostrar para você qual foi a primeira atitude desta mulher. Qual foi a primeira atitude? Está no versículo de número 8. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, o que essa mulher faz? A Bíblia diz, primeiro, ela acende a candeia. E é aqui que Deus começa a falar conosco mais seriamente. Quanto tempo faz que você não acende a candeia? Quanto tempo faz que à luz da Bíblia, você não pratica o que nela está escrito? Quanto tempo faz que você não acende a candeia?
como é que esta mulher ia encontrar essa dracma perdida, que era uma pequena moeda. E você sabe, no seu dia a dia, às vezes as moedas são importantes, sim ou não? E tem às vezes você está no supermercado, isso já aconteceu comigo, e a gente fica até um pouco constrangido, porque esse tempo atrás eu estava dando um troco e tinha várias moedas de R$1. E umas 3 caiu no chão, rapaz. E elas caem, saem rodando e saem debaixo do caixa. Eu consegui restaurar só uma. 2 não teve jeito. Caiu para lá. A moça falou, ó, tô vendo, mas tá lá. E não dava para pôr a mão. Ou seja, R$2 eu perdi, não teve jeito. Porque moedas são difíceis de encontrar. Agora, a Bíblia diz que esta mulher, perdendo só uma dracma, ela toma uma atitude, irmã Helena. Ela toma uma atitude. Qual é a primeira atitude que ela toma? Ela acende a candeia. Olha, hoje, irmão, não é uma noite para você olhar o que tem. É uma noite para você olhar o que você perdeu. Porque às vezes, não, mas eu tenho isso, eu faço isso para Deus, eu faço aquilo. Hoje não é uma noite para você olhar para aquilo que você tem. É uma noite para você olhar aquilo que você perdeu. É você trazer à sua memória o primórdio, o início da sua fé. Meu Deus, eu estou vendo aqui, quando eu comecei na fé, nossa, eu não perdi um culto. Hoje eu estou perdendo o culto direto. Eu orava todos os dias, eu falava de Jesus todos os dias. Hoje eu não faço mais. Então, essa reflexão para mim, para você hoje, não é para você olhar para aquilo que você tem, mas é para você olhar para aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu. E é exatamente isso que você tem que fazer, que a mulher fez. Primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma perdida, ela acende a candeia. Hoje nós temos a luz elétrica, mas naquele tempo as casas eram escuras. Muitas delas nem tinham janelas. E quando eu olho para esse texto, às vezes eu penso, eu acho que essa casa fazia muito tempo que não se fazia nela uma faxina. Ela estava suja. Ela estava suja. Por isso que a dracma caiu dentro de casa e a mulher não encontrava. Por quê? Porque parece-nos que fazia muito tempo que ela não acendia a candeia. E eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Pastor, o que significa acender a candeia? Candeia é a palavra. Lá no Salmo 119, o versículo de número 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A candeia aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Deus é aquele que acende a nossa candeia. Deus é aquele que acende as minhas candeias. E eu pergunto para você, como está a sua lamparina, a sua lâmpada? Tem ainda conteúdo? Tem ainda combustível? Ela acendeu a candeia, o que nos faz entender que era de dia essa procura, porque se fosse de noite não havia necessidade de acender a candeia, porque certamente ela já estaria acesa. Então ela começa a procurar de dia. Paulo escreveu dizendo, nós não somos da noite, nós somos do dia. Vigiemos, pois, e seremos
e sejamos sábios. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Dia representa claridade, dia representa Jesus. Então, Jesus diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Nós somos do dia. Ela sai à procura da sua dracma. De dia, ela acende a candeia. E ela sai à procura, irmão. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Nesta imagem, nós encontramos a mulher de joelho. Você sabe que não dá para você procurar uma coisa se você não abaixar, se você não ficar de joelho. Como é que você quer que Deus te restaure se você não se humilha e não fica de joelho para reconhecer e encontrar sua dracma perdida? E parece que eu estou vivendo esse acontecimento. A mulher acende a candeia e começa a procurar. E quando ela olha, que à noite tudo é noite, todo escuro, mesmo com a candeia acesa, mas não tem uma nítida visão. Mas de dia, ela começa a encontrar tantas sujeiras, irmão. E você sabe que numa casa suja, uma moeda cai, e de repente, ela cai, se envolve lá na poeira, e você não consegue encontrar, tem lixo para todo lado. Você precisa fazer uma faxina para encontrar alguma coisa, está perdida. E ela sai procurando, ela acende a candeia e ela se prostra. Parece que eu vejo ela passando as mãos, Thaís, debaixo dos móveis. E quando ela tira a mão está preta, pó. E aí começa a sair sujeira. Meu Deus, como essa casa está suja. E ela começa a passar a mão debaixo dos móveis, procurando a sua dracma perdida. E ela vai passando. De repente, ela fala, olha, só passando a mão não tem jeito. Ela pega uma vassoura. Ela diz, não, eu tenho que fazer uma faxina. E as mulheres sabem o que significa fazer uma faxina em casa. Você não faz uma faxina de uma roupa bonita como essa que você está. Você não faz uma faxina de chapinha, bonitinha. Não. Você já pega uma touca, você já pega um negócio, um boné, você já põe uma roupa mais velha que você tem em casa, porque você sabe que você vai se deparar com muito pó. Você vai deparar, de repente até uma máscara você vai usar. E aí você pega a vassoura e vai naqueles cantinhos. Cuidado com os cantinhos. Aqueles cantinhos, que há muito tempo não se vê uma vassoura lá. Aqueles cantinhos atrás da porta. E aí você começa a faxinar. Você começa a tirar pó. E você fica abismada. Você fica abismada. Tanta sujeira que sai. A mulher primeiro começa a procurar. Ela acende a candeia. E ela sai procurando. Mas aí ela não encontra, irmão Milton. Aí ela pega uma vassoura. E ela começa a varrer debaixo dos móveis. E ela começa a varrer debaixo dos móveis. Oh, irmão, isso aqui é uma preciosa lição para mim e para você. Aleluia. A segunda coisa que ela faz, ela varre a casa. Aquela casa necessitava o quê? De limpeza. A sujeira, irmão, da casa era muito grande. A sujeira era muito grande. E agora ela tinha que varrer a casa. Quem sabe aquela sujeira foi por causa que ela deixou as janelas abertas. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Toda mulher inteligente, quando faz uma faxina em casa, ela já fecha a janela, porque ela sabe que a poeira vai acumular novamente. Então ela, certamente, quando fez a faxina,
é porque essas janelas já estavam há muito tempo abertas. Estavam há muito tempo abertas. E aí não adianta você reclamar da poeira que está entrando em casa, sendo que foi você mesmo que deixou a janela aberta. Porque tem gente que abre a janela, né? Aí vem a sujeira, vem o inimigo, começa a trabalhar. O inimigo é assim, eu sempre digo, ele é sutil. Ele começa a trabalhar lentamente. Mas você deixou o quê? A janela aberta. Aí veio a poeira do pecado, né? Da fofoca, do mexerico, e começou a acumular. Agora só tem uma coisa a fazer: é você acender a candeia, pegar uma vassoura e começar a faxinar, a limpar a casa. Jesus disse que a mulher faz isto, ela acende a candeia e ela varre a casa. Ela começa a varrer a casa, porque senão ela não teria encontrado aquela dracma. Será que Deus não está falando com alguém especificamente? Que talvez por algum tempo você deixou as janelas abertas, as janelas da fofoca, começou a dar ouvido às coisas e a vozes, e o diabo foi te tirando do propósito, o diabo foi te tirando do foco, o diabo foi te tirando da casa de Deus, o diabo foi trazendo esfriamento espiritual, porque é isso que o diabo faz. Quando você deixa janelas abertas, a poeira do pecado, ela tende a acumular, vai acumulando, e aí, só por uma decisão resoluta sua, para resolver esse big problema. Olha, me chama a atenção a atitude desta mulher. Meu Deus, ela tinha 10 dracmas, perdeu apenas uma. Não havia tanta preocupação, poxa. Ela tinha 9 ainda. Ela tinha 9. Mas as pessoas vão perdendo ao longo da vida, e elas vão caindo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para uma outra igreja, Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Deus está falando comigo e com você hoje. É tempo de acender a candeia e varrer a casa. Muitas vezes, irmão, a casa se torna um lixo. Hoje à noite, essa noite passada, não deu aí um princípio de noroeste, de vento? Quando nós saímos de casa para vir para a igreja hoje aqui de manhã, eu e a Ruth, eu não aguentei. Antes de tirar o carro, eu já peguei uma vassoura e eu comecei a varrer. Mas como ainda estava ventando, irmão, quanto mais eu varria, aí abriu a porta, aí o vento jogava a sujeira lá para dentro da cozinha. Eu falei, Ruth, não tem jeito de varrer. Ela falou, não tem, vai ter que esperar o vento acalmar para varrer a casa. Aí quando nós saímos da igreja aqui, já era quase 2 horas da tarde, 2:30, aí nós voltamos. Irmão, a garagem estava lotada de folhas. Tinha uma árvore assim do vizinho, mas lotou de folha. Agora você já pensou uma casa vários dias sem limpar, como é que fica? Tem que pegar a vassoura, tem que fazer uma faxina. Vamos transportar isso para o sentido espiritual. Deus está falando com você. É tempo de você acender a candeia e pegar a vassoura para fazer uma faxina espiritual na sua vida e tirar da sua vida tudo aquilo que não acrescenta. É você fazer um exame e dizer, essa amizade não me acrescenta, não quero. Esse namoro aqui
é jugo desigual, não é de Deus. E a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade tem a luz com as trevas, o templo de Deus com o templo dos ídolos. Opa, isso aqui para mim não serve. Má companhia, para mim não serve. Bebidas, coisas ruins, para mim não serve. É você fazer uma faxina na sua vida. Tem coisas que são prejudiciais, que está te levando para o fundo do poço. É você que tem que acender a sua candeia e pegar a vassoura e varrer a casa. Não fique esperando a irmã fazer isso por você. Não fique esperando o pastor fazer isso por você. Não fique esperando o pastor, a esposa do pastor fazer isso para você. É você que tem que fazer. Acender a candeia e varrer a casa. Me chama a atenção a atitude dessa mulher. Não era simplesmente pelo valor monetário que tinha essa dracma, mas tinha um valor sentimental. Ela diz: não, eu quero encontrar a minha dracma perdida. Ela estava decidida: não deu para me encontrar, só acendendo a candeia eu vou varrer toda a casa. E para sua surpresa, ela vai varrendo, e sabe o que acontece? Ela começa a buscar com mais diligência. Buscar com mais diligência é o que está escrito lá em Hebreus capítulo de número 2 e o verso 1. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Buscar com diligência é buscar com cuidado. Ela diz: não, eu estou varrendo de qualquer jeito, eu estou pondo a mão debaixo dos móveis de qualquer jeito, eu vou buscar com mais diligência. Diz: primeiro, ela acende a candeia. Segundo, ela varre a casa. Terceiro, ela busca com diligência. Isso equivale a dizer com determinação. Ela diz: não, eu quero encontrar a minha dracma perdida. Eu quero encontrar. Quem sabe a dracma que ela perdeu era a dracma da fidelidade que estava faltando na coroa de dracmas. Estava faltando. Quem sabe a dracma que ela havia perdido falava do amor que ela sentia para com o marido. Ela perdeu essa dracma. A dracma do comprometimento, da fidelidade, da dedicação. Ela disse: não, essa dracma é importante, eu preciso encontrá-la. E ela começa a buscar com diligência. Diligência. Aplique-se mais nas coisas de Deus. A Bíblia diz que a aparência do mundo passa. João, o apóstolo, escreveu, ele diz: o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. A aparência desse mundo passa. Olha para cá, a vida é breve. Talvez você está pensando em usufruir das coisas desse mundo aí. Não, agora eu não quero me decidir a Cristo. Agora eu não quero tomar assim uma decisão para com Deus. Eu quero primeiro aí usufruir, aproveitar as coisas do mundo. Cuidado, a vida é breve. A vida é breve. E a Bíblia diz lá em Marcos 8:36, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantaria você aproveitar, usufruir das coisas do mundo, né? Não, eu não quero ser crente agora. Ou vou ser crente mais ou menos, né? Aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aquele crente meia tigela, não é a tigela toda. Aquele crente, né, sai da igreja, mas se tem uma danceteria, ele vai para lá. Se tem uns amigos que o convidou lá para as 22 horas, para beber umas biritas, ele diz: eu vou para lá, eu já fui para o culto e adorei a Deus, agora eu vou para lá. Aí ele se contamina todo. Irmão, não faça isto. Deus te
chamou para viver uma vida de santidade. Deus te chamou para viver uma vida de santificação. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Então cuidado com este mundo. Cuidado, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que você tem. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Ela diz: não, eu não me contento até eu encontrar essa dracma. E ela acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Ela busca com diligência. E diz o texto: até a achar. Isso me chama a atenção. Ela está determinada. Ela diz: enquanto eu não achar, será que não está na hora de você fazer um exame introspectivo, retrospectivo ou exteriorativo na sua vida, para ver o motivo desse teu fracasso, desse teu desânimo? Uma hora você está animada para vir na igreja, outra hora você quer sair com os amigos para fazer coisas erradas. Será que não está na hora de você parar e dizer: o que está acontecendo comigo? Irmãos, tem gente que estão perdendo os seus valores. Os valores estão sendo trocados por coisas banais desta vida. Está na hora de você tomar um posicionamento perante o Senhor, como essa mulher fez. Ela não se acomodou. Ela poderia ter se acomodado: poxa, me sobrou 9, perdi 10%. Mas as pessoas estão assim. Deus quer que você não perca nada. Nada. Quem gosta de perder? Ninguém. Você gosta de perder algo? Ninguém, irmão, gosta de perder nada. Você perde um celular, você fica doido. Você perde uma aliança, você fica doido. Você perde uma correntinha, você fica doido. Ninguém gosta de perder. Ela não se contentou. Acendeu a candeia, varreu a casa, e ela busca com diligência até a achar. E a quarta coisa, e eu quero finalizar aqui, que ela faz, depois que ela encontrou a dracma, oh irmão, aleluia, ela diz: não, eu não posso comemorar esse feito, esse prodígio, sozinha. Eu tenho que fazer festa. Eu tenho que fazer festa. E a Bíblia dizia: achando-a, convoca as suas amigas. Olha aí, achando-as, ela convoca as suas amigas e as suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Por que achou? Porque acendeu a candeia. Porque achou? Porque varreu a casa, tirou todo o lixo. Porque achou? Porque buscou com diligência. E a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. O que busca, encontra. Por que achou? Porque ela estava determinada. Pegou no cabo da vassoura e saiu colocando as mãos debaixo dos móveis, sujando as mãos. É hora de você cair aos pés de Cristo, para Ele mudar a tua história, para Ele mudar a tua situação. Quer que Deus faz algo novo na sua vida? Cai de joelho. É tempo de fazer uma faxina. Você sabia que nós somos templo do Espírito Santo? Quantos sabem disso? Se a gente é templo, o templo suja também. A casa suja. E é interessante, a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Tem que limpar a casa. Como é que você quer que Deus se manifeste na sua vida, se uma hora você está firme, outra hora você não está?
Uma hora você está crente, outra hora está blasfemando, falando palavrões. Uma hora você está assoviando ou cantando hinos da igreja. Outra hora você está lá, né? Eu tenho uma música, falei, não dá para sumir essa música do meu Facebook e do meu Instagram. Porque, irmão, você entrou lá, tá 3 pessoas lá. Música de novo. Você já sabe do que eu estou falando. Falei, não dá para tirar esse negócio, não. Eu já coloco lá uma opção que tem, o Face, lá, ocultar. Porque não dá para excluir, que é dos outros. Mas é só isso. Aí você começa a cantar lá. E eu já vi crente da igreja, batizado com o Espírito Santo, tomando Santa Ceia. Mas que negócio é esse, meu irmão? Você não pode servir a Deus e a mamon. Não tem jeito, ou é Deus na sua vida, sempre Deus, ou o diabo. Jesus diz, não podeis servir a Deus e a mamon. Dá para servir a 2 senhores. Então é noite de você tomar uma decisão. Esta mulher, ela fez a diferença. Essa mulher teve uma atitude louvável, porque ela encontra a dracma, e ao encontrá-la, ela faz uma grande festa. Ela convoca, ela marca uma festa, convoca as amigas, convida as vizinhas, dizendo, venha alegrar comigo, venha. Talvez o que ela ia gastar excedia até o valor de comprar mais uma dracma, mas para ela era aquela que tinha valor sentimental. Ô irmão, dê valor. Tem gente trocando amizades antigas por amizades novas. Não faça isso não. Fique com as pessoas que chorou anos e anos a fios com você. Aí veio uma fofoqueira, teceu o comentário do seu nome, e a pessoa inverteu tudo. E você diz, ó, eu pensava que era minha amiga, mas olha, mas não é. Ela é tua amiga. É porque a outra torceu tudo para jogar inimizade contra você e aquelas pessoas que sempre esteve ao seu lado. Então escute bem, Deus está falando com você. Não troque suas amizades antigas por amizades novas, por pessoas que sempre estiveram ao seu lado, mostrou lealdade, sempre estendeu a mão, sempre te ajudou, sempre te apoiou, mesmo sabendo, mesmo conhecendo as suas fraquezas, nunca expôs o teu nome, sempre esteve contigo. Faça isso. Essa mulher, ela convoca as suas amigas e ela se alegra. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Nós vamos cantar um louvor para Deus. E eu gostaria que você que está aqui nesta noite, quem sabe a sua casa espiritual necessita de uma limpeza. Quem sabe a sua casa espiritual está precisando de uma verdadeira faxina. Ô irmão, não é humilhante você se prostrar diante de Deus. Você não está se prostrando diante do homem. Às vezes eu acho um absurdo, as pessoas não conseguem entender que para Deus é assim. Os humilhados serão os exaltados. Os que se humilham serão exaltados. Elas acham que se humilhar é tão difícil. E aí no momento de vulnerável de suas vidas, ao invés de elas se prostrar aos pés de Cristo, elas se acham capazes de resolver os seus problemas sozinhos. Olha para cá, sem Jesus você não vai resolver os seus problemas sozinhos. Sem Jesus você não consegue. Você vai ficar como uma barata tonta, para lá e para cá, você não vai resolver nada. Mas com Jesus, você vai vencer. Com Jesus você vai conseguir. Fique de pé. Eu quero te convidar, nós vamos cantar um louvor.
mas eu gostaria que toda a igreja viesse à frente. Você que Deus falou através dessa palavra, sai do teu lugar e vem aqui, ó, mas bem diante do altar. Venha diante do altar. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Venha diante do altar do Senhor. É noite de fazermos uma faxina espiritual na nossa vida. É noite de você se prostrar diante daquele que tudo pode. Pode vir. Venham mais. Você que está aí atrás, Deus falou com você. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha. Daqui a pouco vamos estar orando, lendo alguns nomes e pedidos de orações.